Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com a doutora Carolina Petri, que é médica endocrinologista, pediatra, endocrinologista adulta e pediátrica. A doutora Carolina, ela tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e é atualmente endocrinologista e preceptora da residência médica da Santa Casa de Porto Alegre. Então, Carolina, bem-vinda, obrigada pela disponibilidade e a ideia é discutir com você a respeito da diabetes do tipo 1 na infância. Tá certo. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer falar sobre essa doença que angustia tantas famílias. Legal. Bom, então, como a gente já estava até conversando aqui antes, Carolina, assim, os critérios de diagnóstico, tratamento da diabetes na infância, elas seguem de alguma forma os mesmos princípios da diabetes no adulto, né? A gente já Sim. tem aqui um conteúdo falando sobre o tratamento da diabetes tipo 1. Eu acho que quando você está falando da infância, é importante também estar vendo isso e também entender esse tratamento, porque não, a gente vai repetir aqui toda a base do tratamento da diabetes, insulinas e esse tipo de coisa, né? O que eu Sim. queria discutir com você é basicamente o que muda na criança, quer dizer, o que muda em termos de avaliação, de tratamento, quais são as especificidades desta avaliação, né? Então, para começar, assim, a diabetes do tipo 1 é uma doença autoimune, né, em que o corpo produz anticorpos contra as células beta do pâncreas, que é o que produz a insulina, né? Isso aí. Existe uma idade em que isso começa a acontecer? Como é que a gente deve desconfiar da diabetes em uma idade precoce? Tá. O início da doença autoimune a gente não tem como prever e pode ser tanto um bebê com menos de 1 ano de idade já se apresentar com uma lesão. O diabetes ele é declarado, a glicose começa a subir quando a gente tem a maior parte das células beta, essas que produzem a insulina no pâncreas, já combatidas, mortas, vamos dizer assim, né, pelos anticorpos. Então, quando a doença é declarada, a criança já vai começar com aqueles sintomas de ter muita sede, de fazer muito xixi, de perder peso. Às vezes, mesmo comendo muito, ele vai ter a perda de peso, que são sinais de falta de insulina, né? Então, o tempo da doença autoimune, a gente não tem como prever quando a criança nasce com isso e uns vão abrir o quadro muito precocemente, outros vão abrir, às vezes, quase no final da adolescência, e existe até um do adulto, né, que é o de início tardio do diabetes tipo 1. Então, dos anticorpos a gente não sabe, mas os sintomas, eles são, em geral, esses, né? Começa a ter muita sede, muito xixi, observar principalmente à noite, a criança que dormia a noite inteira, daqui a pouco começa a acordar várias vezes para ir no banheiro, ou fazer xixi na cama, que era uma coisa que não fazia mais, começa a fazer de novo xixi na cama, tem que se alertar para a possibilidade de diabetes. Tá ótimo. Então, mas teria uma idade mais comum para isso ou é comum em qualquer Não, idade? Não, 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 não qualquer tem. idade. Tá. Bom, e aí os exames, a avaliação para fazer o diagnóstico é a mesma coisa que no adulto. Basicamente você vai ver a glicemia, aí tem vários testes, glicemia de jejum, enfim, não vou entrar em Uhum. detalhes aqui Sim, em como que é, em o como que é feito todo o diagnóstico. diagnóstico, mas o Uhum. tratamento ele é imediato, todo mundo já precisa usar insulina desde o primeiro momento. Claro, o tratamento com medidas ah, alimentares, as orientações sem dúvida, né? Mas fez o Uhum. diagnóstico, começa a insulina. Isso. Quando a gente abre o quadro do diabetes tipo 1, a gente já tem, então, deficiência de insulina e o único tratamento que vai fazer melhorar é a gente repor essa insulina que está faltando, que o corpo não consegue mais produzir, né? Então, vai iniciar um esquema de insulina que é como se, para imitar o pâncreas, que ele fica sempre secretando uma insulina
que a gente chama de basal, né? Está sempre liberando um pouquinho. Lembrando que a insulina é uma chavezinha que abre uma porta para a glicose sair do sangue e entrar na célula, que é onde ela funciona como nosso combustível. Então, quando a gente não tem insulina funcionando ou não tem insulina circulando, vai ter glicose passando no sangue e a célula vai ficar sem energia porque não vai ter como a glicose entrar para dentro dela, tá? Então, a gente precisa dar essa insulina que está faltando para que o corpo volte a funcionar de forma normal. E aí a gente tem essa insulina basal, que imita uma secreção contínua de insulina pelo pâncreas, e a gente precisa dar insulinas rápidas que vão cobrir as refeições. Cada vez que a pessoa come, a glicose sobe pelo alimento, então a gente usa uma insulina rápida que vai fazer essa cobertura da glicose da refeição. Ótimo. Agora, o tratamento da diabetes, envolve uma combinação, né, de uso de diferentes tipos de insulina em diferentes situações e vai variar muito conforme condição, eventualmente uma condição de saúde daquela pessoa, conforme a prática de atividade física, o tipo de alimentação que ela está. Então, o que se fazia há muito tempo era fazer sempre uma alimentação muito padronizada, muito monótona até, para que você conseguisse ter esse controle um pouco melhor, né? E Isso. atualmente existem esquemas de tratamento que são mais eficazes, que até permitem uma liberdade um pouco maior com atividade física, com alimentação, com tudo isso, onde vai ser feitos os ajustes no tratamento. Aí a gente tem as bombas de insulina, mas tem outras formas aí de fazer essa regulação. Acontece que para tudo isso, talvez seja a doença que mais dependa da educação desse paciente, né? Ou seja, não adianta, você não consegue prescrever tudo isso numa consulta médica, né? Não. Como fazer isso com uma criança, né, onde o entendimento daquela doença ainda é mais limitado, né? Onde a tomada de decisões, especialmente fora do ambiente domiciliar, é mais difícil, porque, vamos dizer, uma coisa é a mãe daquela criança provavelmente sabe muito bem como manejar tudo, mas ela vai para a escola, ela não está o tempo todo com a mãe, né? Como é que isso interfere no tratamento? Como é que você consegue minimizar essa dificuldade? Acho, como você disse, com educação, né, com conscientização da sociedade em si, a gente ainda hoje tem escolas que têm dificuldade de lidar com pacientes com diabetes tipo 1, então, que às vezes não toleram, por exemplo, que eles levantem da sala para ir no banheiro ou para fazer uma insulina, ou que tenha que se alimentar em algum momento. Então, a gente precisa que a sociedade compreenda melhor essa doença. A gente precisa de responsáveis, né? A criança, ela não tem como ser cobrada por ter as atitudes e as condutas de um adulto. Então, a gente precisa dos pais conscientes, dos pais treinados, ou quando fica, por exemplo, com a avó, que a avó também tem essa compreensão, para que a gente consiga melhorar o controle da doença. E existem essas outras formas de manejar que não botar numa dieta muito padronizada, porque é muito difícil uma criança inclusive às vezes eles comem menos do que se espera, né? Tem criança que tu serve o prato, tu acha que ele vai comer todo aquele ali e ela deixa metade. E aí, se tu já fez uma insulina antes, tu tem o risco de hipoglicemia. Então, é bem complicado, mas a gente hoje tem insulinas que conseguem mimetizar melhor um funcionamento do pâncreas no tempo correto e que às vezes a mãe vai esperar a criança comer primeiro para depois aplicar a insulina rápida e aí com isso a gente consegue manejar. E existe uma ferramenta que é a contagem de carboidratos, que então tu dá essa liberdade para o paciente, né, junto com a mãe. Bom, hoje comeu um pedaço de bolo, vai fazer insulina para aquele pedaço de bolo. Hoje comeu 2 fatias de pão com presunto e queijo.
então vai fazer insulina para isso especificamente. A gente já vai dar calculado antes, né, a proporção de insulina para o carboidrato, e aí a gente consegue ter um controle melhor também. Ótimo. Bom, isso que você estava falando, só para a gente alinhar um pouquinho melhor isso, né? Uhum, Classicamente, acho que quando me lembro da faculdade, ainda não sei, pelo menos o SUS, aí uhum, a final dos anos 90, começo dos anos 2000, sempre se falava uhum. da insulina de ação intermediária e a insulina basal, né? O Isso. problema é que mesmo essa Uhum, insulina intermediária que é usada para fazer na alimentação, normalmente ela não é tão rápida a ação dela, então você tem que fazer um tempo antes da refeição, e aí é isso. aquela coisa, atrasou a refeição, alguma coisa assim, tá Uhum. mais difícil de Faz tempo. fazer, né? E Uhum. atualmente você tem insulinas que são muito rápidas de ação e por isso que ela acaba, você pode talvez comer antes e fazer a insulina na sequência, Isso. seria Isso isso, né? aí. Isso Porque, aí. porque A aí regular é uma que a gente precisa aplicar 30 minutos antes, né? Insulina regular. E a rápida, então a ultra rápida que a gente vai ter lisproasparte ou glulisina, e agora tem a Fiasp, que é uma asparte mais rápida ainda, né? Então a gente consegue, às vezes, aplicar depois de fazer a refeição, porque elas têm um início de ação mais rápido. ótimo. E pensando em atividade física, educação física, o ideal é sempre estar medindo a glicemia antes da atividade física e fazer esse ajuste ah, de, da insulina de acordo, porque ali você sabe que você vai ter um gasto energético maior, né? Isso. Agora, primeiro, isso daí numa escola, eu imagino que deve ser muito difícil. Como é que você vê em termos de realidade disso numa escola? Porque, mais uma Sim. vez, a educação dos pais, eu entendo que a família pode mudar, mas é muito difícil ela Sim. virar e falar, olha, o enfermeiro da escola do meu filho precisa ter esse nível de conhecimento da diabetes para poder olhar ali e falar o que, que vai fazer, tomar esse tipo de decisão, né? É. O ideal é que a criança leve o aparelhinho, né, o glicosímetro junto para a escola, até porque se ele tiver algum sintoma, nem todas têm ambulatório para fazer o teste, ou que a gente tenha realmente, quando tem condição, usar o sensor, né, de glicose, que é o Libre. Aí agora chegou o Sibiorix também, que é aquele que fica na parte de trás do braço aqui, e que ele fica tendo uma leitura contínua da glicose. Aqui não é no sangue, né? É no líquido intersticial. Então, mas é bem fidedigno o resultado, ele é bem parecido com a glicose no sangue, então a gente consegue ter uma ideia melhor. E é importante fazer o teste antes, porque quando tiver uma glicemia abaixo de 100, o ideal é que ele consuma algum lanche, algum carboidrato antes de iniciar o exercício pelo risco de hipoglicemia. E se ele está com uma glicemia normal, até 250, que é alta, mas até pode, a gente pode fazer exercício tranquilamente naquele período ali que não, o risco de hipoglicemia é menor. Legal. Bom, obviamente que isso vai mudando também, é muito diferente você dar esse tipo de educação numa criança de 7 anos ou de 11 anos, considerando que, Uhum. vamos dizer, normalmente as crianças elas acabam entendendo da doença quando chega na cidade, 10, 11 anos, entende muito mais do que a maioria de profissionais de saúde até, vamos dizer assim, né? Sim. Agora, em alguns casos é muito difícil de prever até numa atividade física qual que vai ser o gasto, né? Então, pensando em adultos, até atletas de alto rendimento, normalmente se acaba tendo uma tolerância com uma hiperglicemia no sentido de falar, olha, o que a gente quer, o principal que a gente tem que evitar é a hipoglicemia, né? É, E de é. aceita de alguma forma uma glicemia um pouco mais alta, entendendo que Uhum. aquele controle vai ser mais difícil para evitar o risco maior que a hipoglicemia. Na Isso. criança, como é que você vê isso? Também, mas aí importa também um tipo de exercício, né? Um exercício aeróbico ali, então o futebol na escola tende a fazer mais hipoglicemia. Um treino de resistência, se a gente está numa academia ou então fazendo coisas que dão sprint, né? Que são me fugiu.
alta intensidade, a gente tem mais risco de hiperglicemia, que também aí, naquele período ali, a gente não vai se preocupar, mas é importante não ficar muito preocupado em corrigir no final do exercício, porque com o tempo passando, as horas passando, o corpo daqui a pouco vai consumir aquela glicose que está alta e tu não precisava ter feito insulina a mais, né? Então, esse é um cuidado que é importante no diabético. Legal. Agora, quando você pensa em atividade física, no adulto é muito comum aquela pessoa que passa o dia inteiro no escritório e que vai fazer uma atividade física, né? Na Uhum. criança, inclusive, a recomendação não é isso, né? A recomendação é que ela passe o dia brincando, né? Que seja uma atividade não estruturada, né? Ou seja, não organizada. Então, é aquela Uhum. criança que sai no intervalo da aula e vai ter um intervalo que ela vai estar ali conversando com o amiguinho, e vai ter outro que ela vai sair correndo e brincando de pega-pega, né? E às vezes isso pode ser prolongado, né? Então, como manejar isso numa criança onde talvez essa atividade seja muito mais imprevisível e ao longo do dia, né? A gente tolera uma variabilidade maior da glicemia, da glicose em criança, e a gente também não exige um controle tão restrito assim do diabetes na criança. Então, o alvo, por exemplo, da glicemia, a gente vai deixar em torno de 120, né? Em vez num adulto que a gente deixa abaixo de 100, a glicemia de jejum, por exemplo, numa criança a gente 120 já vai considerar bom. E a glicada, que é aquela média da glicose ao longo de 3 meses, se numa criança ali pequena tá até 8, tá bem assim, né? E isso ajuda a gente não ter tanto risco de hipoglicemia. Se a gente puxasse muito a rédea, porque fizesse um controle muito rigoroso do diabetes, provavelmente a gente ia acabar desencadeando muito mais hipo do que deveria, né? A hipoglicemia é um evento que é agudo e que tem risco, e é muito assustador, principalmente para os pais, né? Então a gente tenta evitar ela ao máximo. Legal. Bom, só para deixar um pouco mais claro como é que funciona isso, né? Então, Uhum. ah, normalmente o nosso corpo produz insulina e a insulina faz com que aquela glicose que estava no sangue vá para dentro do músculo, vai para dentro do Isso, fígado, enfim, vai tirar a glicose do sangue. E na isso. ausência de insulina, essa glicose vai aumentando bastante, né? Quando Uhum. tem a insulina e está usando, se usa essa insulina exógena, a Uhum. preocupação, quer dizer, você tem que ter uma quantidade suficiente para não ficar com muita glicose no sangue, mas existe a preocupação de se fizer mais insulina do que deveria, ou se o gasto de glicose for mais alto do que poderia ser feito, que aquela glicose fique muito baixa e vai trazer a hipoglicemia com sinais. E a gente tem os sinais clínicos tanto da hiper, as complicações associadas ao excesso de glicose no sangue, como da falta de glicose no sangue. Pelo que você Isso. falou, quer dizer, a gente se preocupa menos em estar com uma glicose tão bem controlada, a gente tem uma tolerância maior justamente porque é mais Uhum. difícil de controlar a glicose na criança, né? Quer dizer, por todos esses motivos que a gente discutiu, então se tolera um nível maior. As É. complicações da hiperglicemia na criança são comuns? Qual que é a preocupação que existe em relação a isso? O diabetes ele vai causando os problemas, vamos chamar assim, os estragos, devagarinho. Então, assim, quando agudamente uma criança com a glicose alta, a gente vai ter então de novo aqueles sintomas de muita sede, muito xixi, né? A criança pode se queixar de turbação visual, então tem algumas coisas que acontecem quando a glicemia está alta. Qual é o cuidado? Glicemia mais elevada. Se a criança está, por exemplo, com resfriado, fez febre, essas coisas, daqui a pouco começa com náusea, vômito, dor abdominal, a gente tem que pensar em cetoacidose, que é um quadro agudo grave, e aí tem que ter atendimento de emergência, tá? Então, esse é o cuidado maior com a hiperglicemia na criança. As complicações de rins, de retina, de
nervinhos, esses aí a gente vai pensar já depois de 5 anos do diagnóstico, né? A gente só vai começar a buscar essas complicações depois de 5 anos do diagnóstico do diabetes, tá? Tá. E o contrário, a hipoglicemia, quando é que você vai pensar nisso? Na hipoglicemia, e esse é um dos motivos por que a gente evita a hipoglicemia na criança, é que a criança pode ter dificuldade de nos relatar o que ela está sentindo, né? Mas o que é sintoma de hipo? É tremor, suor, frio, a criança pode ter palpitação, ou se a mãe sentir o coraçãozinho, ele está mais acelerado. A gente pode ter alteração de atenção, ficar um pouco mais aéreo, não responder tão bem e tão rápido o que está sendo questionado, e aí é que está faltando glicose na circulação. Ótimo. Bom, e voltando um pouco na questão da insulina, pensando em, vou falar em adultos, aí eu queria entender um pouco da criança. Atualmente o padrão ouro, vamos dizer, para aquela pessoa que tem um bom entendimento da doença e que entende o que está acontecendo ali, o tratamento, é o uso das bombas de insulina, né? As bombas de insulina, elas vão basicamente usar a insulina ultra rápida, né? Então ela consegue regular quase que instantaneamente a glicose no sangue. Então ela vai usando doses maiores ou menores de infusão de insulina e vai estar o tempo todo infundindo aquela insulina ali, né? Parece uma coisa simples, né? Então que a pessoa já não se preocupa mais. O aparelhinho mede a glicose e corrige isso tudo automático, né? É assim que funciona. E a outra pergunta é, como é que isso funciona na criança? Tem indicação na criança? Tá. Pode se usar na criança, sim, né? Mas a vantagem é que e crianças bem pequenas, porque a dose de insulina, ela depende do peso da pessoa. Então, às vezes, a gente tem microdoses que a gente não consegue fazer nem com caneta, nem com seringa. Então, o sistema de infusão contínua de insulina, ele facilita porque ele consegue ir dispensando uma microdose a cada hora ali e isso consegue controlar melhor a glicose. Esse sistema automatizado entre o controle da glicose no sangue e a infusão de insulina, ele está chegando, a gente está conseguindo chegar lá. Mas ainda, hoje, a maioria dos sistemas de infusão contínua de insulina que a gente tem disponíveis dependem do paciente ou do responsável botar a informação de quanto que está a glicose naquele momento. Ele pode estar usando, por exemplo, o Libre, né? E ele vai fazer a leitura, vai olhar no aplicativo quanto está a glicose, botar ali, botar quanto de carboidrato que ele está comendo, e aí o sistema tem uma programação para calcular a dose que vai ser feita de insulina extra naquele momento da refeição. Então, assim, ainda hoje a maioria ainda precisa de muito controle, muito cuidado para que funcione bem, né? Eu já tive uma paciente na época com uns 12 anos que ela estava muito bem controlada, estava com a glicada abaixo de 7, ela estava fazendo insulina praticamente todos os lanchinhos, todas as refeições, e aí, vamos botar a CIT, né, a bomba de insulina. A gente colocou e descambelhou. Eu não sei se vocês conhecem o termo. A coisa degringolou total, porque achou que estava resolvido. É botar ali o catéter com a insulina e vai funcionar tudo sozinho. Não é assim, né? A gente precisa ter entendimento do que a bomba faz e dar as informações que ela precisa para funcionar direitinho, senão a gente não tem um bom resultado. Legal. Agora, você disse que, só para mim não ficou tão claro, já existem dispositivos que fazem essa leitura e aplicação. Eles estão conseguindo que conversem o sensor e a bomba, vamos chamar de bomba, né? Ali onde dispensa a insulina, que vai dispensando a insulina, então eles já têm uma conversa, né, hoje.
usar o sensor ou um sensor de glicose, que tem da Medtronic mesmo, e o sistema de infusão contínua, e eles estão interligados, então eles vão se autorregular, que seria um pâncreas artificial, né? É possível hoje, mas a maioria dos pacientes tem os outros sistemas que depende de botar as informações ali. Tá, mas quando fala que a maioria não tem esse sistema, é por uma questão de custo. Quer Sim, dizer, sim, sim. O custo. vamos E por dizer, ser recente, tá, né? mas assim, pensando numa pessoa que não tem a preocupação com custos, isso Uhum, estaria disponível para as crianças e sim. adultos, né? Uhum, sim. Uhum. E nesses casos, talvez já facilite muito mais, porque, vamos dizer, numa pessoa Sim. Sim. que tem uma compreensão clara da doença, Uhum. obviamente que isso fica mais fácil, Uhum. né? Agora, É. para essas crianças com todas essas dificuldades, de fato, você ter um Uhum. sistema que conversa faz a diferença, né? É. E eu acho E que, o que nos ajuda muito é que a bomba consegue identificar quando está caindo a glicemia e parar, né? Para de infundir insulina e aí a gente corta o risco de hipoglicemia. Então, de segurança também é muito bom, né? Porque tu tem esse dispositivo que não vai seguir para hipo, porque a bomba vai apitar e vai parar. tá ótimo. E aí, vamos dizer, então é um equipamento que aí nesse caso, sim, talvez dependa menos da capacidade ali da pessoa de Uhum. tomada de decisão ali na hora, tudo isso. Isso, E obviamente isso que dá aí. uma liberdade nutricional tudo muito maior. E isso que você Uhum. falou de parar a queda é muito porque, como usa uma insulina de ação ultra rápida, Isso. parou de infundir, a glicose sobe quase que automático, né? Uhum. Quer Isso aí. dizer, talvez seja uma realidade que a gente esteja chegando mais próximo aí. Tá ótimo. Tem Ah, melhorado muito, né? Tanto as insulinas, o tempo de ação delas, quanto esses dispositivos mais modernos que facilitam a vida do paciente, né? ótimo. E só para finalizar aqui, Carolina, eu queria Uhum. entender um pouco da repercussão, né, da doença no desenvolvimento da criança, né? Porque ah, tudo bem, num adulto a gente entende todas essas complicações do diabetes. Agora, quando você fala na criança, está pegando uma pessoa que está numa fase de desenvolvimento físico, em que ela precisa de energia para Uhum. o corpo se desenvolver, né? Então não é só energia para usar para o dia a dia, mas para o corpo crescer, para se desenvolver. Uhum. Ah, de que forma que esse controle da diabetes pode impactar no desenvolvimento normal ou no desenvolvimento não normal dessa criança? Não, a gente pode ter um prejuízo do crescimento em si, né? O paciente e não ter um peso adequado. Tem criança que sempre fica com o controle ruim, então isso vai acabar dificultando o desenvolvimento dele. Mas eu acho mais importante a questão do desenvolvimento neuropsíquico, né? As crianças com diabetes, as pessoas com diabetes, elas estão em risco maior de ter ansiedade, de ter depressão. Então, para a criança, a gente precisa pensar nesse suporte com o psicólogo, tudo para que ele tenha um desenvolvimento adequado e consiga se socializar, ter o grupo de amigo deles e levar a vida mais de uma forma tranquila, né? Porque é uma doença que exige que a gente lembre dela todos os dias e todas as horas, né? O paciente não pode comer sem lembrar que tem a doença. Então, isso, com o tempo, acaba realmente desgastando a parte emocional e a gente tem que lembrar bastante desse aspecto. Tá ótimo. Carolina, queria te agradecer mais uma vez, acho que deu para entender essas especificidades, lembrando que assim, a gente tem outros conteúdos falando basicamente sobre o tratamento, sobre os tipos de insulina, sobre tudo isso, que aí a ideia é que Uhum. seja muito parecido com os adultos, né? Então, Sim, sim, é. não entrei muito nesses detalhes aqui. Só a dose é menor, né? Exato, exato. Quer perder o peso, mas as Compatível com a idade. insulinas podem ser usadas. Tá ótimo. Obrigado mais uma vez, Carolina. De nada, imagina.